Vamos fazer o seguinte, abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 13 e capítulo 4, e eu preciso que os irmãos me acompanhem neste momento. O que eu procurarei em tempo hábil ensinar aos irmãos, mesmo que não seja de forma completa por causa do tempo que nos é dado, mas eu tentarei ensinar o seguinte, no capítulo 3. A que se trata o capítulo 3? O capítulo 3 ele vai tratar dos propósitos de Deus para a vida. Quais são os propósitos de Deus para a vida? O primeiro ponto é, Deus é soberano e ordena os eventos da vida. Isso é o capítulo 3, de forma completa, né? Ou seja, Deus é soberano e ordena os eventos da vida. Capítulo 3, do 1 ao 22. Segundo ponto, Deus é quem permite as coisas boas da vida. Capítulo 3, do 12 ao 13. Ponto 3. Deus estabelecerá o juízo futuro. Capítulo 3, do 14 ao 21. O último ponto do capítulo 3. Conclusão. Sabedoria para aproveitar a vida. No capítulo 4, a sua mensagem é a futilidade das várias circunstâncias da vida. Primeiro ponto do capítulo 4, tempo de opressão. Capítulo 4, do 1 ao 3. Ponto 2, tempo de trabalho e fadiga. Capítulo 4, do 4 ao 12. Ponto 3 do capítulo 4, tempo de sucesso político e social. Capítulo 4, do 13 ao 16. Depois disso, faremos as devidas conclusões. Os irmãos que tiverem, os irmãos e as irmãs que tiverem alguma dúvida, após a aula, podem mandar mensagens para o meu WhatsApp, certo? O pessoal, inclusive o irmão Daniel, que coloque na tela aí o meu número, né? Está no grupo da igreja também. Os irmãos que tiverem dúvidas, façam isso. Infelizmente, por força das circunstâncias na qual estamos vivendo, essa aula não teve como ser ao vivo, né? Mas os irmãos podem mandar suas dúvidas. Então o primeiro ponto é, a soberania de Deus ordena os eventos da vida, né? O propósito de Deus para a nossa vida. E aí eu começo com Eclesiastes 3.1, que diz assim, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há um propósito para tudo que acontece, né? Então nós temos que compreender que a soberania de Deus, ela controla esse tempo. Ela determina o tempo do amadurecimento, ela determina o tempo do crescimento, ela determina o tempo necessário para que algo aconteça. Se formos olhar, né, na Bíblia, vamos ver que Abraão recebeu a promessa depois de idoso, né? Vamos ver que Moisés teve que passar muitos e muitos anos lá com o sogro dele para adquirir a maturidade necessária para voltar a libertar o povo do deserto, o povo do Egito, levando-os para a terra prometida. Então há tempo para todo o propósito, né? Deus, ele sabe quem ele vai usar, ele que escolhe. A soberania de Deus é quem determina todas as coisas, não somos nós. Então, acontecem coisas ruins? Sim. Acontecem coisas boas? Sim. Mas o nosso Deus, ele continua no controle e continua sendo soberano sobre tudo. Por quê? Porque é propósito debaixo do céu. Há propósito para todo o tempo. E quem controla esse tempo é o nosso Deus. Vamos ver o que diz aqui. O autor revela que estamos todos sujeitos à força do tempo e às mudanças, que a maioria dessas forças são superiores a nós e escapam ao nosso controle. Nós não estamos no controle. A soberania de Deus está no controle. Vamos conversar sobre isso. O autor faz um paralelo dessas circunstâncias e fragilidades humanas com o estado eterno e imutável da soberania de Deus. O Senhor, Deus, determina de modo majestoso e soberano todas as atividades e eventos.
Deus está no controle de tudo. É quando a gente lembra lá no livro de Deuteronômio, quando ele diz assim, mas o Senhor, Ele tem o controle do céu e do céu dos céus. Ele tem o controle do mundo físico, Ele tem o controle do mundo espiritual. Essa questão do controle do tempo não está nas nossas mãos. E aquele homem que não serve a Deus, aquela mulher que não serve a Deus, que não, ou até que está na igreja, que é convertido, mas que quer controlar o seu tempo, vive numa fadiga mental, numa depressão, numa angústia, em pânico, porque quer fazer todas as coisas a seu tempo, mas o Senhor do tempo é o nosso Deus. Quando a gente vai lá para o Salmo 90, vem dizer que para Deus 1000 anos é como um dia. Ele sabe do ontem, do hoje, do amanhã, Ele sabe todas as coisas. E nisso está a soberania dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas pessoas andam em sofrimento profundo porque querem fazer com os eventos da vida acontecerem por sua própria força, por sua própria capacidade, e não vai ser assim. Porque é Deus quem determina o tempo. É Deus que determina a finitude. O infinito, que é Deus, determina a finitude de todas as coisas. E a depressão e a angústia vêm justamente nesse momento. Porque as pessoas querem fazer tudo de acordo com a sua própria força, com a sua própria capacidade, e às vezes aceleram demais o ritmo, mas não conseguem atingir porque não é ela quem é soberana e não é ela quem detém a capacidade de dominar o tempo e todas as coisas. Na verdade, para Deus, não há esse tempo que tem para nós. Né? Lá no livro de Isaías 55 vai dizer, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. É diferente. O tempo que você necessita se sofrer um acidente para chegar ao hospital, isso não existe para Deus. O tempo que você necessita para alcançar um objetivo, isso não existe para Deus. Então é difícil para nós que temos a mente tão pequena, tão finita, compreender essa questão do tempo. Mas uma coisa eu quero dizer a todos, Deus ele permanece soberano. Ninguém comanda Deus, nenhum evento da vida comanda Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que diz em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, eu sou. Todas as coisas estão no controle dele. Quando ele age, meu irmão, minha irmã, não há como impedir. O controle e o domínio de todas as coisas existentes e as que ainda hão de existir estão no controle dele. Jeremias 23:24 vai dizer: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja. Isso é Deus falando. Diz o Senhor: porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, não há nada que fuja das mãos dele. Você não pode se esconder. Os cabelos da sua cabeça estão contados, os grãos de areia da praia, ele sabe a quantidade, ele sabe quantas estrelas estão no céu, ele domina todas as coisas, ele criou este mundo, ele criou esse planeta, ele domina o tempo necessário para que os eventos da tua vida aconteçam. Agora, haverá grande infelicidade se você tentar controlar o tempo, porque não vai acontecer da sua forma. E no final das contas, a soberania de Deus vai mostrar que vai ser do jeito dele, que vai ser de acordo com o projeto dele, com a capacidade infinita dele, e vai ser atingido o objetivo que ele quer. Enquanto você anda fora da linha, enquanto você anda fora do contexto, você só vai sofrer. É por isso que existe tanto sofrimento debaixo do sol, debaixo desse plano, né? Agora, continuando aqui, nós podemos ver o seguinte: aceitar que Deus é soberano nos traz maturidade e recompensa. Aí, pastor, traz maturidade e recompensa? Sim. Aceitar que Deus é soberano nos traz maturidade. Que maturidade é essa? É a maturidade de entender que temos que esperar o tempo de Deus pelas recompensas que necessitamos, não que desejamos.
Maturidade é saber esperar o tempo certo da recompensa. Já viram pessoas que trabalham manhã, tarde, dia, manhã, tarde, noite, às vezes entram pela madrugada dizendo, eu tenho que alcançar, vai ser no meu tempo, eu tenho que agilizar. E de repente morre no coração. Não conseguiu nem alcançar a recompensa, mas queria adiantar o tempo da recompensa. Enquanto outras pessoas ficam deitadas no sofá com a boca aberta, esperando a morte chegar, dizendo, a qualquer momento a recompensa chega na minha porta, eu não preciso me mexer, e ficam querendo atrasar o tempo. Né? Não vai conseguir. Então, maturidade, de acordo com o conceito e com o entendimento da soberania de Deus, é quando você faz no tempo certo, agindo de acordo com a forma que Deus quer, aí você alcança a maturidade. E através dessa maturidade, você vai saber o tempo certo de pegar essa recompensa. A recompensa virá até você. Qual é a nossa maior recompensa, nós que somos cristãos? A nossa maior recompensa é a vida eterna. Então, acalma o coração, meu irmão. Fica tranquilo. É no tempo certo que as coisas vêm. Nem descansa demais e nem tenta adiantar. Os eventos da vida são controlados por Deus. Então nós temos que tentar alcançar a recompensa no seu tempo. Eu lembro muito do povo quando saiu do Egito e estavam no deserto, e eles queriam muito alcançar a recompensa de ver Deus, e rodaram 40 anos em círculos, né? E não consegui. Os mais velhos, e por incrível que pareça, os mais velhos não entraram na Terra Prometida. Para tentar alcançar a recompensa pela falta de maturidade espiritual, fizeram bezerros de ouro e ainda apoiado pelo sacerdote. Tudo isso para alcançar uma recompensa. Moisés está demorando demais. Deus não falou. Então o que é que eles fizeram para alcançar a recompensa? Fizeram um Deus de mentira. E infelizmente muitas pessoas têm vivido assim. Têm feito deuses para si mesmos, para que possam apoiar o seu tempo, de acordo com a sua necessidade. Então, nesse primeiro ponto, entendam que todo o tempo nesse plano está sob o controle de Deus, soberano e criador da terra. Mas agora, vamos adiantar, vamos correr um pouco, nosso tempo é curto, né? Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto está em Eclesiastes 3, do 12 ao 13. Que ele vem nos trazer a seguinte informação: Deus é quem permite as coisas boas da vida. Se Ele, em sua soberania, controla os eventos, também é Ele que permite as coisas boas da vida. Mas como é que eu faço para que as coisas boas da vida venham até mim? Ou como é que eu faço para viver as coisas boas da vida? Vamos ler lá, Eclesiastes 3, do 12 ao 13, diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Veja, poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Então, se a gente partir do versículo 12 aí, estamos em Eclesiastes 3, lendo os versículos 12 e 13. Vamos ver o seguinte: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Mas o que é que traz a felicidade? A felicidade, ela vem da comunhão com Deus, vem em empregar todo o seu tempo para a comunhão com Deus. E quando ele diz assim, e praticar o bem enquanto vive, isso é uma resposta do seu relacionamento com Deus. Se você se relaciona com Deus, você pratica o bem, sem nem perceber. Porque em você existem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito habitam em você. A bondade, benignidade, domínio próprio, temperança e muitos outros habitam em você. Quando a gente faz um paralelo com Tiago 4, do 14 ao 17, veja o que diz. Tiago 4, do 14 ao 17.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco depois desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele começa dizendo: você anda preocupado. Está preocupado com o que vai fazer amanhã. E isso não traz felicidade. E você fica vivendo as suas presunções, as suas ideias. Você fica fomentando, você fica criando, gerando coisas na sua mente. E essas coisas não são boas. Porque você é finito, você não sabe o dia de amanhã. E você trabalha em excesso, você estuda em excesso, você faz tudo em excesso para alcançar alguma coisa que nem é o objetivo de Deus para a tua vida. Mas ele diz assim: olha, mas eu tenho uma solução. Em vez de ficar com essas presunções, em vez de ficar com essas coisas, querendo determinar como vai ser o teu tempo, faz o seguinte. Diz assim, ó: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em nossas presunções. Ou seja, se o Senhor quiser, faremos. Mas se não, viva a sua vida. Queridos, não é errado fazer planos. É importante fazer planos. Deus até nos orienta que vivamos de forma organizada. Mas o problema é que as pessoas querem fazer planos excluindo Deus. E começam a fazer presunções. E começam a tomar decisões. Ah, mas o mal vai chegar na minha casa, fazer isso, aquilo. Espera em Deus. Aprende a esperar. Aprende a viver o tempo de Deus para a tua vida. Mas o versículo 13 do livro de Eclesiastes, nesse momento que estamos estudando, ele vai dizer: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ele está dizendo comer e beber. Mas ele bota uma coisa aí: por recompensa do trabalho. Não pela preguiça, não porque vai cair do céu. Ele está dizendo: olha, você tem que se esforçar. Você tem que entender que as coisas boas da vida vêm quando você se esforça. No tempo certo, da forma certa. Quando você se esforça, as coisas da vida vêm. E quando a gente volta no versículo 2, ele vai dizer que o bom da vida é também praticar o bem, fazer o bem. Você faz o bem porque Deus está com você. Você é recompensado pelo trabalho que Deus deu a você. Comer e beber por recompensa do trabalho. Aí alguns devem estar dizendo assim: é muito fácil falar isso, porque deve ter alguém muito rico em casa essa hora fazendo uma grande churrascada com picanha argentina e tudo mais. Meu irmão, irmã, se satisfaz com o que está na tua casa. Se satisfaz com o que Deus te deu. Fica satisfeito com o que Ele te entregou, porque não há nada melhor do que o que Deus te entregou. Ele te deu. Se na tua geladeira tem ovo, arroz, um suco de limão, fica satisfeito. É recompensa do trabalho, é recompensa da providência de Deus. São as coisas boas que Deus tem para te dar. E aproveite e faz o bem. Se tu tem 10, dá um para alguém que precisa. Essa é a felicidade da vida. A felicidade da vida está no Senhor. Deus é que permite as coisas boas, e as coisas boas vêm para que possamos compartilhá-las. Então não esquece disso. Deus nos dá saúde para trabalhar. É uma coisa boa. Deus nos dá inteligência. Ele nos fornece condições de pensarmos, de termos entendimento. A recompensa sempre está atrelada à obediência. Lá em Isaías 1,19 ele diz: se obedeceres, comereis os melhores frutos desta terra. Seja obediente a Deus. Não murmure, não reclame da sua vida. Pare com isso. Deus está te dando o que é necessário para você. Talvez a sua porção não seja igual a de alguém que é muito rico, mas talvez na casa daquele alguém muito rico falte Deus. E a felicidade do homem
não se encontra nos bens materiais ou em nada que está nesse plano. A nossa felicidade se encontra no Senhor Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, compreendam que esse segundo ponto é a nossa felicidade e todas as coisas boas, toda boa dádiva vem do Senhor Deus Altíssimo. Vamos trabalhar agora no terceiro ponto do livro, no capítulo 3 de Eclesiastes, e esse ele vem dizer o seguinte: Deus estabelecerá juízo futuro. Eclesiastes 3, do 14 ao 21. Vamos dar uma lida nesse capítulo, desses versículos, né, para compreender bem. Eclesiastes 3, do 14 ao 21. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo o que há já havia existido. O que será já existiu. Antigamente, Deus pode renovar o que já passou. Observei debaixo do sol. No lugar da justiça prevalece a malignidade. No lugar da honestidade domina a impiedade. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso Deus os julgará. Porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito de Deus e para o lugar e para cada ação. Vamos repetir esse versículo 17. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso Deus os julgará. Porque aqui na terra há uma época apropriada para tudo, o propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão imortais quanto os animais. Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo os dirige para o mesmo fim. Tudo que vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Vejam como isso nos leva a refletir e pergunta bem assim: quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e que o fôlego do animal desce à terra? É um questionamento muito interessante, porque muitas pessoas vivem de qualquer modo, de qualquer maneira, achando que vai ser simplesmente como os outros animais, como as outras criaturas, né? Que não haverá julgamento. Mas Deus estabelecerá o julgamento. Ele estabelecerá o juízo futuro. Ele vai conferir cada um, a história de cada um, o que cada um cometeu, o que cada um fez. Porque é como diz no versículo 17: pensei comigo mesmo, justo e ímpio, Deus julgará a ambos. Deus julgará a todos. Então não temos que viver como animais, achando que iremos simplesmente para o Sheol. Nosso corpo tem a alma, nosso corpo tem espírito, e um dia retornaremos ao pó. O livro de Eclesiastes, se eu não me engano, é o 12, 7. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu. Realmente, o Sheol, como Salomão fala muito nesse plano, voltará para a terra, mas nós iremos para Deus. Então, quando ele fala isso nesse capítulo, onde ele trata tanto sobre o tempo, ele está dizendo: olha, usa teu tempo de forma digna. Coloca para longe de você a malignidade, coloca para longe de você a injustiça. Não ande com perversão, perversidade. Não ande com indecência, ande de forma correta. Pega o teu tempo, o tempo que Deus te deu, o tempo que Ele concede à sua vida, porque todas as boas coisas, como aprendemos, foram concedidas por Deus. Pega esse tempo e faz coisas que vão gerar frutos. Em vez de viver as obras da carne, viva os frutos do Espírito.
espírito. Porque o teu tempo é determinado, você tem tempo para todas as coisas. Então, em vez de fazer isso ou aquilo, dizer que vai fazer isso ou aquilo, ter presunções no teu coração, começa a fazer o que está lá no livro de Salmo 90, Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor. Então Deus haverá juízo sobre todos nós. Deus julgará a ambos, o justo e o ímpio, pois há tempo para todo propósito. Haverá tempo para propósito. Agora, você quer ser julgado porque viveu os seus próprios propósitos, ou você quer ser julgado porque viveu os propósitos de Deus? Quanto mais queremos fazer do nosso jeito, mais trazemos nossas próprias consequências sobre nós. Quando a gente faz a vida do nosso jeito, já estamos pecando. Porque temos que ter como governador da nossa vida o Deus Altíssimo. Mais uma vez eu venho lembrar do povo no deserto. Eles queriam tanto alcançar uma recompensa, queriam tanto entrar na terra prometida, que queriam fazer do seu próprio jeito. E ali fizeram coisas erradas. Adoraram o bezerro de ouro. Depois muitos foram mortos ao fio da espada, por ordem do próprio Deus. Crentes estão morrendo nas igrejas, pessoas estão sendo prejudicadas porque querem viver da sua própria forma, levando sobre si o seu próprio juízo. Quando a gente vai lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a gente vai ver que antes éramos filhos da ira, agora não somos mais. A ira vindoura de Deus não virá mais. Mas vivemos muitas vezes de forma perversa, e Deus não quer que isso venha sobre nós. Só para você ter ideia, aqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Foi quem que entrou? Os jovens, Caleb e Josué. Eles poderiam ter entrado também, mas quiseram adiantar o tempo. E mais incrível ainda foi que 2 tribos e meia ficaram onde? Antes do Jordão. Não entraram na terra prometida. Eles viram a terra prometida, olharam, enxergaram que era boa, mas disseram: aqui está bom, eu estou satisfeito, já andei muito tempo, vou ficar por aqui mesmo. Não faz isso não. Não faz isso não, porque Deus, ele tem um tempo para todo o propósito, e Ele julgará tuas ações. Aqueles que entraram na terra prometida tiveram dificuldades lá dentro para se firmar. Porque tinha gente, tinha os jebuseus, tinha os heteus, tinha os amorreus, tinha muita gente lá. E eles tiveram que expulsar todo mundo, porque a terra era deles. E alguns ficaram antes, porque disseram: não, já não quero mais não. Já andei muito tempo, já fiz muita coisa. Também Deus julgará aqueles que foram negligentes, que puderam alcançar objetivos maiores, mas não confiaram no poder de Deus, ou então quiseram viver a sua própria maneira. No final das contas, o que importa é estar de acordo com o Deus Altíssimo, que é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o mais importante. E o nosso Deus nos julgará pelas nossas próprias atividades, pelas nossas próprias obras, digamos assim. Vamos partir para o último ponto, do capítulo 3, né? Meu tempo está tão curto. É tão ruim da aula assim com um tempo curto, mas nosso Deus sabe de todas as coisas, né? Então, o quarto ponto é sabedoria para aproveitar a vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 22, que diz assim: por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Eclesiastes 3, versículo 22. A felicidade nossa, diante de todo o tempo, está em fazer o melhor. No livro de Eclesiastes, aqui mesmo no capítulo 9, acho que é o versículo 10, deixa eu confirmar aqui para os irmãos, ele vem dizer o seguinte: ó:
Sendo assim, tudo quanto vier a tua mão para realizar, faze-o com a melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, lembra do Sheol que falei? Sepultura. Ele não está falando de eternidade, está falando de sepultura. A sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Não há nada. Nada, nada. Então a nossa felicidade está em pegar tudo que Deus nos dá. Não estudamos que todas as boas coisas vêm do Senhor, são concedidas por Deus? Então temos que viver isso. Mas enquanto estivermos nesse plano, o nosso tempo ele será dividido entre momentos de felicidade, momentos de tristeza, de tribulação, de bonança, de angústia, de certezas. Nós viveremos tudo isso. Mas a questão não é se você vai viver isso. Porque lá no livro de Filipenses, capítulo 4, ele vem falar sobre uma paz, a paz que excede todo entendimento. Essa guardará os vossos corações, que ela estará com você no dia de tristeza, no dia de felicidade. Vamos ler aqui Eclesiastes 3, do 2 ao 8. Acompanhem comigo essa leitura. Diz assim: há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e o tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de acalmar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar, tempo de jogar fora, um tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Haverá tempo, mas a maior felicidade que você pode ter é desfrutar do seu trabalho, em concordância que Deus fez tudo aquilo por você. Ele deu o trabalho, todas as coisas boas vêm dele, e o nosso Deus, o Senhor Altíssimo, está no controle de todas as coisas. Pode ver aqui que ele falou que há tempo para coisas boas e tempo para coisas ruins. Eu me lembro muito quando eu estava pastoreando no Tocantins, e certa noite eu liguei para o meu pai para conversar um pouco, e ele fez, a saudade está grande, mas nesse momento é tempo de afastar, de abraçar. Mas haverá o tempo que nós nos abraçaremos novamente. E chegou esse tempo. Sabe o que temos que aprender também, meus irmãos? Que temos que saber viver os tempos de angústia. Os desertos da vida, ele vem para todos. As tristezas, as alegrias, vêm para todos. Mas a questão não é se você tem deserto, se você vai passar pelo deserto, ou como será. A questão não é essa. A questão é se, naquele tempo de angústias e tribulações, você tem maturidade suficiente para esperar o tempo certo da recompensa. Não adianta querer adiantar. Não adianta querer atrasar. O que você tiver de sofrer, vai sofrer. O que tiver de passar, vai passar. Mas a felicidade verdadeira em entender isso, em saber esperar a recompensa, está em confiar na soberania do Deus Altíssimo. Esse é o segredo de todas as coisas. É aí para onde vai a felicidade. E Salomão ele descobriu isso e disse: olha, nesse plano, usufrui do trabalho, porque Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele fará tudo o que é necessário para que o plano dele aconteça. Ele fala tudo o que é necessário para que o nome dele seja glorificado. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, querido, você foi criado para a glória de Deus. Não será do seu jeito para você, será do jeito de Deus, porque todas as coisas foram para Jesus Cristo. Será para a glória dele. Então não adianta querer adiantar ou atrasar o tempo para receber uma recompensa. A sua recompensa virá do Senhor. Acalma o teu coração, porque tudo que você fizer virá sobre isso o juízo de Deus. Então viva os frutos do Espírito e não viva as obras da carne. Para uma aula online, considero que mais de 45 minutos seja demais, seja além da conta, né?
então peço desculpa já ao nosso pastor Claudemir, mas eu não vou poder hoje passar o capítulo 4 por questão de tempo, né? Mas eu espero que os irmãos tenham aproveitado sobre esse capítulo 3 e passem a refletir. Passem a refletir o tempo que você está em casa. Como pastor da família, eu queria te dizer, olha, nesse momento, pega teu tempo e coloca ele para reflexão. Pega o tempo para amar tua esposa, teus filhos, teu esposo, para cuidar daquelas coisas que você tem deixado de lado por tanto tempo. Não sei por medo, não sei o porquê. Mas pega aquilo que está guardado no armário, que você queria tanto consertar. E eu não estou falando daquele armário físico da sua casa, não. Eu estou falando daquele armário aqui, ó. Eu lembro muito de uma ilustração de um filme que eu vi que foi muito interessante, que um casal que estava prestes a se separar encontrou a solução. E foi quando aquela mulher, ela entrou no quarto e quando ela abriu o armário para tirar as coisas dela, para ir embora de casa, todas as coisas caíram sobre ela. Tudo caiu sobre ela. E ali começou a aparecer lembranças de fases boas da vida. Lembranças de coisas boas. E aquelas lembranças vieram no momento mais difícil do casamento deles. Mas, sabe o que acontece? Nós temos um armário bem aqui. Nós temos caixinhas que têm que ser abertas. E quando nós vamos guardando em alguma dessas caixas amarguras, raivas, quando nós vamos guardando tudo isso, e o tempo que nós falamos hoje vai passando, um dia a gente abre aquela caixinha e tudo cai de uma forma, de repente. E aí a gente vai ter que tratar tudo aquilo de uma vez só, de uma única maneira, num único instante, tudo que deveria ter sido tratado a seu tempo. Comece a tratar teu coração enquanto está tempo. Como diz lá no livro de Isaías, capítulo 55, busque a Deus enquanto se pode achar, invoca-o enquanto ele está perto. Essa pandemia não foi criada pelo próprio Deus, mas foi permitida pelo próprio Deus. Ele colocou a humanidade de joelhos para refletir. E é tempo de reflexão. É tempo de deixar de abraçar. Dia 22 foi o Dia Internacional do Abraço. E para falar a verdade, para ser muito sincero com os irmãos, eu estou com muita saudade da igreja, estou com muita saudade de todos de abraçar. Mas é tempo de deixar de abraçar. Mas haverá o tempo que nos abraçaremos, sem medo. Não estamos podendo nem apertar a mão. Nesse momento, para algumas famílias, é tempo de chorar. Para algumas famílias, é tempo de aumentar a fé. Então, como conclusão do estudo de hoje a tua felicidade está no Senhor. Coloca todos os teus esforços, coloca tudo que você tem em si no Senhor. E o nosso Deus Altíssimo, Ele te recompensará. A recompensa vem no tempo dele, da forma dele. Então, oremos para finalizar esse momento. Pai, eu te agradeço porque eu pude estar com meus irmãos em Cristo, mesmo de forma virtual. E eu sei que essa mensagem chegou a cada lar, esse estudo chegou a cada lar. Muito obrigado, Senhor, pela capacidade de discernir. E me abençoa, Pai, para que eu possa continuar pregando o Teu Evangelho. Abençoa o nosso pastor Claudemir, abençoa o pastor Paulo, abençoa o nosso irmão em Cristo e seminaristas, Daniel Prachedes, que tanto tem se esforçado para colocar esses cultos no ar, para fazer as edições de imagem. Que o Senhor dê a ele em dobro todas as bênçãos que Ele tem concedido a nós, através deste trabalho. Abençoa cada irmão da igreja, Senhor. Que a cura venha sobre cada lar. Que a libertação venha sobre cada lar. Mas que todos entendam
é o tempo de Deus. Porque todas as boas dádivas vêm do Senhor Deus Altíssimo, que é soberano sobre todas as nações. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo e uma ótima semana.